Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal Futipá. Meu nome é Azer Júnior, estou aqui com vocês para mais um vídeo. Fala aí, Rico. Fala rapaziada, quem fala com vocês é o Rico Alves BR, aqui do canal Futipá. Estamos aqui para falar sobre um vídeo polêmico, vocês já estão vendo aí, é polêmico. Nós somos do Nós somos o canal canal Futipá. Futipá. Aí, Então, galera. galera, hoje nós vamos falar dessa polêmica que está rolando aí entre o Neto e o jogador do Aston Villa na convocação que o Tite fez aí para a seleção brasileira. E para Muita abobrinha, começar hein? essa polêmica, eu vou passar aqui para vocês o que aconteceu, qual foi a parte do Neto nessa história toda, tá? Bom, o Neto no seu programa Os Donos da Bola, ele comentou que o Tite não agiu certo em convocar esse jogador do Aston Villa. Qual é o nome do jogador, Rico? É o Douglas Luiz, né, Para cara? vocês verem, eu nem sei o nome dele. Douglas Luiz. Joga, ele é volante do Aston Villa, né? Ele é E volante do Aston Villa. Bom, eu, para ser sincero com vocês, não conheço o jogador, nunca ouvi falar, não tenho a menor ideia. Não posso nem dizer se é um bom jogador ou é um mau jogador. Mas o craque Neto, no seu programa, criticou muito a convocação desse jogador e disse que poderiam ter sido convocados outros jogadores no lugar dele. E nesse meio termo, com aquele jeitão do Neto, como a gente já conhece, né? Ele deu uma passada de ponto e chamou o Aston Villa de time pequeno, Portuguesa Santista da Inglaterra, entre outras coisas. O jogador ficou meio pé da vida com o que aconteceu e deu meio sua não, né, resposta. mano? Fala aí, Rico. Não, para começar, assim que o Neto perguntou se ele jogava mais que o Danilo, por que o Arão não tinha sido convocado, ele respondeu o Neto já de cara, no meio das pernas, o palhaço da televisão. Aí Sim, o foi Neto, um tweet que ele respondeu no próprio tweet do craque Neto, isso. dizendo em letras garrafais, chamando o Neto de palhaço da TV. Aí o Neto não deixou por menos, né, mano? Sentou a madeira no moleque. E, inclusive, ele até fez uma brincadeira. Douglas Silva, né? Ops, Douglas Luiz. Tipo, não te conheço ainda, garoto. Na verdade, ele Mas realmente é um desconhecido, né? Vamos falar a verdade? ele não é um jogador de nome ainda. Ele tem que. Ele deveria entender isso, né? E ele deveria entender que as críticas vão aparecer, independente se ele estiver jogando bem ou mal. Mas olha só, aí ele foi e perguntou onde foi que o Neto jogou, que no currículo do Neto não tem nenhum time Como europeu. assim, meu amigo? O que Onde, é isso aqui? Olha pra cá. Como assim? Onde europeu, o doido. Neto jogou? Como assim? Não, mas assim, eu não sei o que acontece, né? É porque eu acho que ele é da geração FIFA, né, velho? Ele acha que time grande é só time europeu, sei Ah, lá. e o Aston Villa é grande. Eu não sei se você sabe, mas o Aston Villa, ele não é grande. Hoje em dia ele não é mais, né? Já foi. Ele Foi? é um dos. Foi, ele é um dos times que fundou a primeira liga de futebol profissional do mundo, Ah, né? o Corinthians Team que veio pro Brasil, que deu origem ao nome do Corinthians, também era fundador. E quem é o Corinthians Team hoje? Não, mas o Aston Villa, ele não foi só fundador, ele foi fundador e foi campeão várias vezes. Ele é o quinto maior time, o quinto maior campeão em número de títulos da Inglaterra. Sério? É, ele é um time muito, deve ser muito, a história deles é muito vencedora. Mas pós Segunda Guerra, o time nunca mais conseguiu ter assim aquele mesmo desempenho que tinha antes. Então assim, tem duas assim, grandes eras do Aston Villa, que é antes da Segunda Guerra. Eles ficaram parados acho que por 7 anos, e aí depois o time nunca mais conseguiu desempenhar. Na verdade, antes já não tinha mais assim tanto protagonismo, mas depois disso parou mesmo, não tem mais. E agora, esse ano que tá com um time aí legal, até conseguiu vencer o Manchester num jogo aí que a galera pegou muito no pé do técnico do Manchester, mas atualmente, cara, o Aston Villa é um time que tem que convenhamos, é pequeno, É, não pra mim é tem, um não time pequeno, não tem tem o que falar. representatividade nenhuma no cenário europeu, quiçá nem na Inglaterra, quero dizer, não em termos de história, né? Mas em termos de time de futebol no campeonato atual. Ele tá em Atualmente qual eles, colocação no campeonato inglês, você sabe dizer? cara, eu não busquei, mas eu vou olhar aqui agora pra gente, mas eu acho que não tá muito bem colocado assim, não. Apesar que na Inglaterra é difícil para esses times médios tentarem algo mais além do habitual das ligas secundárias.
europeias, porque são 6 grandes times, então eles em si já brigam por essas vagas, por exemplo, na Champions, e sempre um ou outro acaba caindo para as ligas mais baixas, como a Liga Europa, agora tem a nova liga que eles criaram, que acabaram de fugir o nome, que também é uma segunda divisão da Liga Europa, sabe? Então, Ou seja, é um time médio, de médio para baixo. um time atualmente é um time médio. Ó, aqui peguei a classificação aqui, ó. Peraí, que eu tinha pegado a classificação, mas voltou. O Vila hoje é o nono, o 10º colocado, com 10 pontos no campeonato inglês, na Premier League. Tá à frente de times assim, que poderiam estar na frente dele, por exemplo, tá na frente Vamos do falar Arsenal, sério, esse tá na jogador não frente tem do ovo do moral Leicester. nenhuma para dizer onde é que o Neto jogou. Onde ele jogou? Não, aí é outra história. A gente. 2 pontos. Eu acho que chamar o Aston Villa de portuguesa Ah, mas você que sabe fala que isso é inglês coisa do Neto. O Neto é, adora. O Neto é aquela adora essas é coisas. aquela é aquela velha história. O time realmente não é lá essas coisas. Aí o cara se doeu, porque fala portuguesa, porque vai falar portuguesa santista ainda, né? Nem se deu bem Mas no eu acho que ele dele se ali. doeu mais porque o Neto criticou ele, pessoa, e aí ele, Sim, para fazer uma média criticou. com o clube que ele joga, ele falou para defender o clube, mas acho que a questão maior foi pessoal mesmo. Você não acha? Tomando chazinho aqui. Ah, eu tô É, vendo, Chazinho. porque eu não bebo mais, você sabe, né? Tô vendo. O, o caso dele realmente foi um ego, né? Ele se sentiu menosprezado pelo Neto. Aí ele tentou menosprezar o Neto também. Mas só que assim, o que ele falou, tá, para começar assim, eu não sou assim um fã do Neto, né? Eu não. O Neto é um ótimo comentarista, um péssimo comentarista. Eu não tenho muito o que falar do Neto. Eu já tive fase que eu gostei do Neto, desde o começo da carreira, depois eu parei de curtir o que ele fala, enfim. Mas é coisa do Neto, esse tipo de frase aí. E Bem eu, não, coisa do Neto. mesmo não sendo tão fã do Neto, eu acho que o Douglas Luiz, não, Silva, foi bem feliz aí perguntando onde ele jogou. Porque na época que o Neto jogava, o grande barato era jogar nos times grandes aqui do Brasil, e não lá da Europa. Isso aí foi de, no... Olha, Isso aí foi de 94 para frente que começou a pegar os grandes jogadores e levar embora. E mesmo assim, demorou um tempo ainda para que todos os grandes craques fossem levados. E, eu e acho que aí, isso é uma discussão que a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, porque eu tenho uma teoria que, pela minha lógica, pela essa teoria que eu acredito, o futebol brasileiro começou a acabar quando essa debandada de jogadores, quando a Europa abriu o mercado lá para os não estrangeiros e liberou geral. Foi aí que começou o futebol brasileiro, ó, ladeira abaixo. Os eles jogadores levam que todo estão na mundo. seleção brasileira não são mais conhecidos. A gente perdeu a identidade com os jogadores convocados pela seleção brasileira. Os nossos times não têm mais jogadores convocados. Isso perde o interesse do torcedor pela seleção brasileira. E a Exatamente. CBF e os comentaristas esportivos. E ninguém se deu conta disso ainda. Mas eu acho que é um assunto legal para a gente discutir Eu num acho vídeo até que futuro. eles já se deram conta disso, mas é que, vamos ser sinceros, o que dá para fazer? Ah, eu acho que dá para fazer muita coisa. Em vez de deixar essa lei do jeito que está, liberta do jeito que está agora, nós poderíamos ter feito alguma coisa anteriormente para bloquear esse tipo de ataque do futebol europeu ao nosso futebol. Porque se você É, parar para analisar, isso está destruindo a seleção brasileira e o futebol brasileiro junto. mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: essa, essa questão aí, o que acontece? O cara, ele não sai. A gente tem um mecanismo aqui, ele tá filiado a um clube. Aí ele vai fazer que nem o Oscar fez com o São Paulo. Antes de virar profissional, ele arruma um jeito de quebrar o contrato e vai embora de qualquer jeito, sabe? A gente vive nessa situação, mas olha, eu acho que o grande exemplo disso é esse jogador mesmo que nós estamos comentando agora. Se ele jogasse no Brasil, nós saberíamos quem ele é. Se ele é um bom jogador, se ele não é um bom jogador,
onde ele joga, qual posição, o que que acontece, como é que não é. Agora, ele joga num time pequeno, de um futebol legal, futebol europeu, numa liga importante, é verdade, mas ele é desconhecido dos brasileiros. É, Então fica no meu difícil. ponto de vista, hoje a liga mais forte é a liga inglesa. Assim, não é a liga que eu mais gosto, mas a liga mais forte para mim é a liga inglesa. Pela questão dos jogadores que estão lá e assim dos grandes jogadores que estão lá e a diversidade de times que tem esses grandes jogadores no elenco. Porque não é igual a liga espanhola em que dois, no máximo três times têm grandes elencos. É a liga francesa que um time só tem um grande elenco, a italiana que isso aí também se resume no máximo quatro, cinco times, Não, a estourando ali cinco italiana tá na times. Juve só e acabou. A Juve já era. E quem é o Juve, líder do italiano agora? atualmente, acho que se eu não me engano, é o Inter ou o Milan, eu não tenho certeza. Acho que não é o Mas Milan, a não. O Juve, Milan tava numa draga. mas tá um trabalho de reconstrução bacana nos times grandes italianos. A Juventus, ela perdeu o último título, ela não perdeu, né? A Inter ganhou o último título italiano, e a Juventus quase não foi nem para a Champions, né? Então, É, até o Cristiano Ronaldo saiu de lá, né? saiu. Saiu porque não tinha time para ajudar ele, cara. Ele tava jogando basicamente sozinho. A Juventus sempre teve grandes times, mas ó, o líder agora é o Napoli, com 21 pontos lá. E o Milan é o segundo colocado. Você tem uma ideia? A Juventus tem sétimo colocado. Cara, Nossa, então é, a Inter realmente. é a terceira com 17. Então, assim, esses times estão em reconstrução. Eu gosto muito do campeonato italiano, até pela minha idade, né, na minha época de juventude, o campeonato italiano era o campeonato, era o melhor campeonato do mundo, era o campeonato que os jogadores queriam sair do Brasil para jogar lá. Não tinha esse negócio de querer ir para o Real Madrid, para o Manchester City, Sócrates, né? né? O pessoal que foi do Júnior, do Flamengo, E a gente Zico, está foi falando jogar só lá. dos brasileiros, né? Se a gente pegar de outros países também, você vai ver que grandes Sim. jogadores ia para a Itália. O barato era jogar na Itália. O Ronaldinho Fenômeno, quando ficou um craque e tal, Ah, ele ele não, sempre foi ele não craque, saiu né? da. Não, assim, quando ficou famoso, super famoso, né? Porque ele já era bom. Mas quando ele ficou super famoso, estourou, que todo mundo comparava ele com o Pelé, tinha até os jornais ficavam colocando a cara dele e do Pelé lado a lado, assim tal. Pá. E aí ele foi para onde? Ele foi para Itália, saiu da Espanha para jogar na Itália. Aí só depois, quando o Real Madrid começou com aquela história de Galácticos, que ele levou. É, Agora, a saída dele do Barcelona, ele contou em algumas entrevistas, foi meia conturbada, né? Mas pra gente não fugir muito do assunto do vídeo, pra gente não se alongar também, né? O que que você achou aí, então, na conclusão aí, resumindo, uma conclusão final aí desse é, assunto? Como é que você vê isso aí? eu vejo assim, o Neto é um cara que fala muita abobrinha, né, velho? Você deve concordar comigo, mesmo Depois eu vou falar do Neto. mesmo você achando. Porque acho que o Neto é o maior ídolo da história do Corinthians, né? Não, na minha opinião é o Marcelinho Carioca, mas o Neto tá lá nos top. Então. Aí o que acontece? Eu sei que eu acho que ele fala muita abobrinha, mas eu acho que ele tá certo nesse caso. Eu não convocaria esse malandro aí para jogar na minha seleção. Você nem lembra mais o nome dele, né? O Eu também não Douglas, lembro mais não. Douglas Luiz. Mas eu não convocaria ele de maneira alguma. Para minha seleção, não. Mas, já que ele tá lá, beleza. Dá para respeitar o cara, dá. Mas só que, mano, se o cara é ruim, bicho, se o cara não é famoso, não é conhecido, você não precisa fingir que ele é bom, fingir que você acha ele bom, fingir que ele. Então, né, pra mim tá certo. Pode falar essa potoquinha pra ele aí. Se ele não gostou, que continue chorando no Twitter lá. Acho que ele nem jogou hoje, mano. Eu não, sim, não Na acompanhei o verdade, jogo eu da juro pra seleção. você, eu não sei quem é. Não, mas é verdade. Eu particularmente nunca parei para assistir um jogo do Aston Villa. Teve o jogo com o Manchester, de vez em quando eu paro e assisto o jogo do Manchester United. Mas esse jogo, por exemplo, eu não assisti. Então, eu nunca o vi jogar. Eu também, pra Então, falar a verdade, não conheço esse jogador, nunca vi jogar, não sei quem é. Talvez, mas ele não é confio. ninguém, na verdade é o seguinte, ele não é ninguém na fila do pão, mano. Ele tá querendo chegar agora e já quer sentar na janelinha. Então ele tem que ter calma. eu- Muita calma. Porque pode ser muito provável
que daqui 1 ou 2 anos, ninguém mais lembre quem é ele. Mas o Neto, infelizmente, vai continuar sendo lembrado daqui 1, 2 anos. Você entendeu? E ele não, ele pode ser que seja um desses casos que aparece e some. Quem não lembra do Afonso, que Sim, o, ficou que o famosinho Dunga. por uma convocação, né? Exatamente, acabou. Ninguém. Eu nem sei onde ele tá. Você entendeu? Pode ser o caso. Não, e pode ser que o seguinte também. Existem jogadores que estavam em times pequenos e foram convocados, e aí, não, brilhou e foi para times maiores. Por exemplo, o Fabinho. O Fabinho sempre foi um bom jogador, mas jogava no Mônaco. O Mônaco, apesar de ser um grande time lá na Espanha, não era um time de expressão. Na Espanha, não, na França, perdão. Não era um time de expressão no Vamos cenário falar europeu. sério, velho. Quem é Fabinho, mano? Quem é Fabinho? Oh, quem é Fabinho? Fabinho hoje é um dos Mano, melhores com a volantes. seleção que a gente já teve nesse país, quem é Fabinho? Ah, mas a gente tem que lembrar o que a gente tem, né, pô? Aí a gente não tem mais os caras que já teve, não vai convocar os melhores que a gente tem no momento. É igual o, o- depois eu quero acompanhar os melhores momentos da seleção para ver se esse cara jogou e se ele jogou bem. Eu E, assisti o e segundo tempo e eu não vi tocar no nome dele. é e outra coisa, já que você Acho que ele assistiu o nem segundo tempo, entrou, acho. o, o Tite colocou o Anthony para jogar. Sim, o Pô, Antony o fez Anthony, gol. porque o Anthony para mim hoje é o melhor jogador que o Brasil tem, jogando fora. E jogando no Brasil também. Mas você tem uma ideia, o nível que tá os jogadores que a gente tem, né? Tá feia a coisa. Bom, Mas o Antônio é um bom jogador. Agora esse aqui, eu não sei. para resumir, então, eu vou falar agora a minha opinião sobre esse assunto todo. Bom, como eu já disse, o Neto para mim está entre os top ídolos da história do Corinthians. As pessoas que não têm essa familiaridade com o Corinthians e com o Neto como É jogador em meu caso. campo, eu quero dar um pequeno depoimento aqui de como um torcedor que viu muito o Neto jogar com a camisa do Corinthians. E eu posso dizer para você, o Neto é de uma humildade que poucas vezes é vista de jogadores assim que a gente pode ver. Ele fala as coisas que ele fala hoje, eu acho que também muita coisa que ele fala faz parte do personagem de Desculpa. apresentador. Diga. Mas o próprio Neto, ele fala nas suas entrevistas, assim, quando eu acompanhava mais ele, eu já vi muitas vezes falando assim, que ele não era muito humilde quando era jogador. Não, eu vou Ele mesmo explicar essa fala. parte. Não é a questão dele como jogador dentro de campo em relação aos outros jogadores. Isso realmente ele não era mesmo. Tanto que ele aprontou várias, cuspiu em juiz, enfim. A gente tem muitas coisas aí, apesar de ele já ter pedido desculpas sobre isso várias vezes, sempre ele fala disso e pede desculpas de novo e de novo e de novo sobre esse assunto, mas ficou marcado na carreira dele, e a gente não pode negar. Eu digo em relação à torcida, em relação a quem está de fora. Não sei se você sabe, não sei se você já viu em algum jogo do São Paulo, ou algum jogo de algum clube que você tenha visto, tenha noticiado. O Neto, antes dos jogos do Corinthians, ele distribuía mais ou menos umas 10, 15 bolas para a torcida. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Ele passava em volta do campo, pegava a bola e chutava para a arquibancada. Ia para outra bola, chutava para a arquibancada. Todo jogo ele fazia isso. Isso só a torcida Não. do Corinthians sabe. Aquela corrida, daquela comemoração que ele dá, de levantar os braços, e levantar os braços, a gente, como torcedor, ia lá pro gramado e corria e fazia igual. O Neto tá no coração do corintiano de uma maneira que vocês talvez tenham o Raí, ou talvez um outro jogador que jogou pelo time de vocês, mas o Neto, pra fiel, tamo junto, Neto, é nóis. E acho que nesse assunto aí, apesar dos certos exageros que ele comete, em algumas coisas que eu até acredito que seja um pouco de tipo de apresentador, que eu acho que ele não deve falar de coração mesmo, mas ele comete alguns exageros, na verdade. E nesse caso, para esse jogador, eu acho que ele não tem que dar ibope pra esse jogador. O Neto é infinitamente maior que ele, sabe? O Neto se rebaixando a dar ibope para esse jogador, quem ganha é o jogador que aparece. Nós estamos falando do jogador aqui, que eu, de novo, não sei o nome dele, por causa do Neto, não é por causa dele. Exatamente. Se ele estivesse falando de uma outra pessoa, a gente não.
Até, talvez fosse um outro jornalista, a gente poderia até falar e tal, mas é porque o Neto ele tem um apelo, né, com algumas torcidas, com a sua torcida principalmente. E quando ele fala de futebol, as pessoas podem não gostar dele, as pessoas podem não gostar da opinião dele, as pessoas podem contestar a carreira dele de uma maneira uniforme, mas quanto jogador de futebol, quando ele jogou bola, ele jogou muito. Eu assim, eu não posso dizer porque eu não lembro do Neto especificamente, né, jogando bola. Mas Jogou muito. Se você procurar no YouTube os gols que ele fazia, batedor de falta isso que eu ia falar. espetacular. Meu primeiro jogo no estádio, Corinthians e Bahia, semifinal do Brasileiro de 90, ele faz o gol de virada de falta. Espetacular. Netão, é nóis, Neto. Tamo junto. Esse campeonato de 90 eu não gosto de lembrar muito dele, não. Campeonato aí. Vamos passar para outro. Gol do Tupanzinho, acabou com vocês. Bom, galera, eu espero Ai, que ai. vocês tenham gostado aí do vídeo. Essa foi a polêmica aí do Neto com. Como é o nome do jogador, meu Deus do céu, que eu esqueci de novo? Douglas Luiz, da Portuguesa Douglas Luiz, você Inglesa. tá lendo, né, safado? Que eu tô vendo que você deu uma olhadinha de lado Ué, aí. será? Bom, tudo Tá bem. aqui, ó. Deixei anotado aqui em cima. Então, Douglas Luiz, dá uma baixadinha de bola, cara. Você não precisa entrar nessas polêmicas, não. O Neto dá uma exagerada, mas você tem que mostrar mais futebol. Aparece primeiro, joga num time grande, se mostra na seleção brasileira. Eu não vou dizer que você é um mau o jogador, porque eu não te conheço, nunca te vi jogar na vida. Então, eu prefiro esperar para ver você jogar, para eu te avaliar tecnicamente. Mas como na briga, na discussão, acho que você foi mal. O Neto é muito maior que você e você não cabe na mesma frase, não senta na mesma mesa. Eu acho que realmente, nesse caso aí, o Neto é sim maior que ele, não só pelo futebol, mas pelo que o Neto é hoje. Quando Sim. se fala de Neto, todo mundo sabe quem é. Até quem gosta e quem não gosta dele. Você, por exemplo, é muito fã. Eu, por exemplo, eu não sou fã. Eu dificilmente paro para assistir os donos da bola. Olha, Muito, muito isso não dificilmente. significa que eu concorde com tudo que o Neto fala, não, hein? Eu discordo de muita Não, coisa do que ele fala. Mas exato, da a mesma forma que eu não. relação ídolo-torcida que ele tem com a torcida do Corinthians, às vezes faz a gente ter um perdão a mais, sabe? Da mesma forma que eu, por exemplo, não gosto dele, mas não significa que eu não vou concordar com ele num ponto que eu acho que ele tá certo. Eu acho que o Douglas Luiz mandou mal demais mesmo. Primeiro que, é, sei lá, se ele queria cobrar respeito, ele poderia ter cobrado respeito de uma outra forma. Ele perdeu a razão dele e tentou, sei lá, falou que disse que o Aston Villa, para ele, é um gigante europeu. É, Para então. ele. Eu Para acho, mim, ó, ele não. sairia bem dessa dizendo assim, olha, Neto, eu sinto muito que você tenha falado isso de mim, você nem me conhece, eu preciso mostrar meu futebol ainda, então eu fico triste com as suas declarações. Se ele Não, fizesse isso, ele ia sair podia, por cima. podia ter dado uma só assim, beleza. Vai É, ficar sabendo quem sou eu quando eu começar a jogar. Acabou. exatamente, eu vou te mostrar como o Dava uma próprio quebrada. Neto fazia quando jogava, batia no peito, falava, eu vou lá, eu vou fazer, e pronto, acabou. Faz que nem tinha que fazer que nem o Edilson fez naquele jogo contra o Eu Real Madrid. sou o capeta! Pro Carembê, prazer, Edilson. Inclusive, a gente está com o projeto de fazer um vídeo sobre esse Mundial de 2000, né? O torneio de verão Futuramente tem que ser vamos lembrado, né, mano? soltar aí no canal. Legal? Então, cara, eu acho que sobre esse assunto aqui não tem muito o que falar. Eu acho realmente. Eu já falei, eu não acho que o Vila seja realmente uma portuguesa, mas também eu não chego ao ponto de achar que ele é um gigante, como o Douglas tentou argumentar Longe aí para se disso. defender. É longe disso, na verdade. Mas assim, cara, é isso. Ele ele não se respeitou, na verdade, o próprio Douglas. Ele entrou numa discussão que ele não tem como ganhar, porque assim, acho que a maioria das pessoas também concorda com o Neto. Ele não tem ele não, na verdade, as convocações do Brasil sempre foram polêmicas, né? Todo Sim, não brasileiro importa quem sempre é o não importa o técnico e não técnico. importa que ano foi, é verdade. Exatamente. Mas, de qualquer forma, atualmente, ele é o Afonso atual, né, mano? Vamos ver, de repente ele cala minha É, boca, eu começa a prefiro jogar, esperar para vai ver ser jogar, para. contratado aí para um Real Madrid, Barcelona, se transforma aí no melhor volante da história do futebol mundial. Mas enquanto isso não acontece,
Tem que Menos, dar uma baixada de bem bola, menos. né? É É. verdade. Bom, galera, vamos ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, acompanhe a gente que vai ter novos vídeos todos os dias aí, pelo menos no começo agora, pra gente. Fala, Rico. Segue a gente no Instagram, o link tá aqui embaixo. Vamos deixar o link, é só clicar e já Instagram, vai direto para o Twitter, Instagram. Facebook, em todas as redes Futipar em qualquer rede sociais. social, você vai achar a gente. Só procurar. Ok? A gente vai deixar o link do Instagram aqui para facilitar. Segue a gente lá. Continua se inscrevendo no canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu por estar junto com a Obrigado, gente. exatamente. Isso aí, Obrigado aí galera. pelo crescimento. A gente está bem esperançoso aí que vai dar tudo certo e que a gente vai fazer vários vídeos, vão estar juntos aí por muitos e muitos anos. Muitos anos você vai ter que aguentar essas baboseiras nossas. Além das do Nerd, vai ter que aguentar as nossas agora. Eu nem comecei ainda, vocês vão escutar muito de mim ainda, pode esperar. Bom, É isso galera, aí. ficamos por aqui, Nós somos o Douglas Luiz atualmente, mas daqui uns anos mas nós eu vou seremos virar os. craque Neto, você pode esperar. É É isso nóis. aí. É Falou, nóis. galera, Falou, tamo junto, rapaziada. até mais, Falou, até o tamo próximo junto. vídeo. Alô.